Mesmo depois de anos sendo malhado pela grande mídia brasileira, Lula venceria as eleições e isso coloca o Brasil em perigo de um golpe muito grande. Aliado a isso, as investigações, quanto mais se investiga contra o Lula, se descobre que outras pessoas, por exemplo, agora a cúpula do PMDB, está participando de vários processos de corrupção. Então, quando eles tentam pegar o Lula, acabam pegando outras pessoas e aí a confusão aumenta ainda muito mais, né? O que tem por consequência é uma tática de guerra, que é o seguinte: quanto mais se investiga, não encontra nada e encontra outras pessoas que eles não querem que sejam encontradas, como por exemplo Aécio Neves, então a Polícia Federal junto com o Ministério Público iniciam uma série de acusações contra o Lula numa prática de lawfare, como é conhecido isso. Nesse vídeo a gente vai dar um pequeno exemplo de como isso acontece agora no ano de 2016, no mês de dezembro. Mais um exemplo desse capítulo. Bom, para entender essa questão de Lula venceria as eleições, foi feita uma pesquisa da Datafolha e vocês podem então ver aqui nesse vídeo que o Lula de fato venceria as eleições se fossem hoje, as eleições para presidente. E aqui você tem o vídeo do Odebrecht, da empresa, né, os delatores da Odebrecht, entregando Michel Temer, descobrindo o processo de corrupção. Inclusive, um desses processos aí, a polícia chegou a acusar o Lula disso, de fazer. E agora, investigando, descobriram que foi a cúpula do PMDB que está fazendo. Nesse processo também, a empresa Odebrecht denuncia o Aécio como sendo mineirinho e tendo lucrado aí, digamos assim, mais de 15 milhões de reais de propina da empresa Odebrecht. Então, feito isso, quando isso tudo aconteceu agora em dezembro de 2016, ou seja, no período, olha aqui, a pesquisa das eleições foi no dia 12 de dezembro. E aí a Odebrecht aconteceu aqui no dia 9 de dezembro. O Aécio também no dia 9 de dezembro. Aí o que faz o Ministério Público e a Polícia Federal? Eles iniciam uma campanha logo pouco depois, 13 de dezembro. Lula é indiciado novamente pela Polícia Federal. Entenda todas as suspeitas contra o ex-presidente. Quando você lê aqui a suspeita, a denúncia, aí ele diz aqui, ele já foi alvo de 4 denúncias, e responde a 3 ações, Na segunda, o petista foi indiciado, dessa vez ao lado da mulher, Maria Letícia Palocci, os 4 pessoas. O indiciamento significa que a investigação policial envolvendo a empreiteira Odebrecht aponta indícios de que Lula cometeu crime, nesse caso, corrupção passiva. Os demais citados são suspeitos de lavagem de dinheiro. Aqui ele já muda de assunto. Apesar disso, no último levantamento da Datafolha, ele lidera as pesquisas de intenções de voto. Cadê o crime? Não tem crime. Aqui, segundo a notícia, não tem crime. Você tem que pesquisar muito mais para saber que crime é o que ele está sendo acusado. Aqui no dia 12 de dezembro, Polícia Federal apresenta denúncia sem lógica ou base legal, afirma Instituto Lula. E aí você vai ler aqui novamente sobre essa denúncia. Que aí fala de um terreno que nunca pertenceu ao Lula, e agora o Lula está sendo acusado também por causa desse terreno, um apartamento que não é dele. E, bom, quem está fazendo a denúncia? Márcio Anselmo, delegado Márcio Anselmo. Quem é o delegado Márcio Anselmo? Delegado da PF que indiciou Lula era cabo eleitoral de Aécio Neves. É isso mesmo, ele fazia campanha, esse daqui, ele fazia campanha para o Aécio Neves no Facebook dele, junto com outros delegados da Polícia Federal. Eles ficavam malhando, um grupinho lá de delegados ficava malhando o Lula. Então, a denúncia vem daí. Pense só se isso realmente pode ter um respaldo, né? Se isso realmente poderia ser verídico. Delação do Odebrecht, a Lava Jato desmonta a denúncia de Zelotes contra Lula. Zelotes aponta filho de Lula como beneficiário de propina para aprovação de medida provisória. Mas delação do Odebrecht destaca que quem operava a venda de medidas de Congresso era a cúpula do PMDB. Mais uma vez, uma denúncia, né, tentando incriminar o Lula por crime dos outros. Denúncia contra Lula em dia de delação contra tucanos, coincidência providencial, dia 10 de dezembro de 2016. Então, acusou os tucanos, aí faz uma acusação contra o Lula, que é para tomar as manchetes e esconder também a acusação contra o Aécio Neves, que continua livre de qualquer investigação. E aqui, por último, no site O Tempo, relembre todas as denúncias contra o Lula. Aí você vai ver uma série de denúncias aqui que estão acusando o Lula de ter feito isso ou aquilo. Eles não conseguem juntar provas, mas é o suficiente. O trabalho é justamente esse, é ocupar a mídia, denunciar o Lula o máximo de coisa para ele perder muito tempo se defendendo e aí ele vai ficar imobilizado. Essa é a intenção, a tática de guerra.
E essa tática é explicada aqui pelo Nassif. Nova denúncia contra Lula usa a mesma estratégia de juntar peças soltas sem provas. A tática de sufocar a vítima com uma infinidade de inquéritos e ações continua sendo praticada pelo Ministério Público Federal contra Lula. Pelo que saiu nos jornais, a última denúncia pela Procuradoria da República do Distrito Federal usa o mesmo estratagema primário de juntar 3 ou 4 peças soltas e cometer as ilações, mas sem nexo, afirma o jornalista Luiz Nassaf, sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Lula e seus filhos na Operação Zelote. Então, assim que está funcionando. Aqui, novamente, o delegado, né, que era o cabo eleitoral de Aécio Neves, que está denunciando Lula. Enquanto se acusa o Lula de uma série de coisas, o PSDB sai ileso no caso da merenda, da máfia da merenda que houve em São Paulo, sai completamente ileso, e a gente sabe que a máfia da merenda era da cúpula do PSDB de São Paulo. E o PSDB está livre da Lava Jato, com palavras aí do próprio Sérgio Moro, que não recebe, ele se recusa meio que a receber os casos aí, incluindo políticos do PSDB. Um caso muito sério, mas é preciso que a população entenda essa tática de guerra contra Lula, porque não é algo sadio. Uma democracia sem oposição não é sadio. O que a gente está vivendo hoje é um perigo de uma espécie de ditadura sendo implementada e comandada pelo PSDB, você pode entender isso nesse vídeo, né? E que a justiça brasileira, de certa forma, está participando desse processo, o que é extremamente preocupante. Compartilhe nossos vídeos, então, nas redes sociais, para que as pessoas entendam o que de fato está acontecendo no Brasil, porque a única arma que o povo tem é o voto. Além disso, tem também o poder de paralisação geral dos trabalhadores no Brasil, que poderia desmontar esse governo que está fazendo esse golpe todo aí, né, e quem sabe levar a mudanças drásticas no país. Um grande abraço e até a próxima notícia.